Um estranho aproxima-se de si. Diz o seu nome. Descreve o acontecimento que lhe aconteceu em detalhes exatos. Data, hora, consequência, você ignora o re e sem jeito. Vai-se embora. Uma semana passa. O evento manifesta-se exatamente da mesma forma. Você procura o estranho. Ninguém se lembra de ter visto ninguém. As imagens de segurança mostram o espaço vazio. Ninguém lá, mas tudo o que previram concretizou-se. 3 pessoas vivenciaram encontros impossíveis com mensageiros da consciência vindos do futuro, tentando alertar o presente. Tudo verificável, tudo documentado. Todos se perguntavam quem eram estes estranhos e de onde vieram. Lisa Chun estava sentada no Starbucks na manhã de terça-feira. Diretora de marketing de 29 anos. Carreira de sucesso. Vida estável. Rotina de café antes do trabalho. Uma senhora idosa aproximou-se. Sentou-se à sua frente sem ser convidada. Lisa pensou em levantar-se, mas algo a deteve. Os olhos da mulher tinham uma intensidade estranha. A mulher falou diretamente. Disse o nome completo de Lisa. Lisa Chun. Assim fez uma previsão. Perde o emprego hoje. O seu chefe desvia fundos da empresa. O Polícia Federal norte-americana chega ao meio-dia. Departamento inteiro despedido. Todos os funcionários despedidos. Lisa riu-se. Pensou que era uma brincadeira. Pediu à mulher que se retirasse. A mulher levantou-se, mas antes de desaparecer disse: quinta-feira receberá uma chamada de uma empresa de marketing de Boston. Uma oferta para a qual nunca se candidatou. Aceite. É a sua sobrevivência. Confie em mim. A mulher afastou-se. Desapareceu na multidão. Lisa tentou ignorar o encontro, mas a previsão não lhe saía da cabeça. Não conseguia concentrar-se no trabalho. Ficava a verificar o horário, observou o chefe andar pelo escritório normalmente, sem sinal de que algo estivesse errado. Lisa convenceu-se de que a mulher estava louca. Um encontro aleatório com uma pessoa delirante. Ao meio-dia, Lisa começou a relaxar. Parecia um dia normal. Talvez a mulher estivesse a inventar coisas. Então, sirenes, agentes do Polícia Federal norte-americana entraram no escritório. Secção executiva, comoção. Lisa observou da sua secretária enquanto o chefe era levado algemado. Acusações de peculato. Anos de fraude. Empresa a entrar em colapso imediatamente. Auditorias iniciadas. Todos os colaboradores despedidos imediatamente. Folha de pagamento congelada. Benefícios cancelados. Lisa ficou paralisada. A previsão da mulher estava correta. Na manhã de quinta-feira, Lisa recebeu uma chamada. Era de uma empresa de marketing de Boston. Exatamente a empresa que a mulher tinha mencionado. Ofereceram uma vaga, salário superior ao do emprego atual. Melhores benefícios. Início na semana seguinte. Lisa aceitou de imediato. A chamada durou 8 minutos. Era exatamente o que ela precisava. Tinham-na pesquisado por meio de contatos na área. Queriam-na especificamente. Depois de desligar, Lisa percebeu que nunca se tinha candidatado à vaga. Nunca tinha enviado currículo. Nunca tinha feito entrevista. Mesmo assim, ligaram com a oferta perfeita, na hora perfeita. A mulher sabia. Previu não só a perda do emprego, mas também a oportunidade de o substituir. A desconhecida tinha traçado todo o plano. A Lisa decidiu investigar. Voltou aos Starbucks na semana seguinte. Perguntou aos funcionários sobre uma senhora idosa. Mostrou a descrição. Ninguém se lembrava. Lisa pediu as imagens das câmaras de segurança. O gerente mostrou-se relutante, mas concordou. Reviram as imagens da manhã de terça-feira. A Lisa estava sentada sozinha. Ficou sentada durante 30 minutos inteiros. Conversava com uma cadeira vazia do outro lado da mesa. Ninguém a atendeu. Ninguém se aproximou. O espaço vazio do outro lado da mesa permaneceu durante todo o tempo. As imagens mostraram uma conversa com um nada. Mostraram Lisa responder ao silêncio. Mostraram Lisa ouvir o ar falar sobre o seu futuro.
Lisa mostrou as imagens à polícia. Mencionou uma mulher estranha. A polícia não conseguiu explicar. Sugeriram erro de identificação ou falsa memória induzida pelo estresse. Mas Lisa lembrava-se. Claramente, a mulher estava ali, sentada. Falava claramente, previu o futuro com precisão. Como poderia o estresse criar uma profecia tão precisa sobre uma fraude empresarial que ocorreria horas depois? Como poderia a imaginação prever uma ligação de uma empresa de Boston com uma oferta específica que ninguém sabia que estava para vir? A mulher existia, mas existia fora da realidade normal, fora do espaço normal. Apareceu num café, onde as imagens mostram uma cadeira vazia. Falou com uma mulher que agora vê apenas o vazio, mas recorda-se perfeitamente da conversa. Marcus Williams apanhou o metro de Nova York para casa depois do trabalho. Analista financeiro de 35 anos. Trajeto rotineiro. Mesmo comboio. Mesmo horário, hora de ponta da noite. Um homem sentou-se ao seu lado. Marcus não reparou nele a princípio, apenas mais um passageiro. Então, o homem falou. Sem olhar para ele, disse: "A tua mãe liga daqui a 8 minutos. Ela tem cancro. Está Q2. Tratável, mas urgente. Precisa de lhe dizer para consultar o Dr. Morrison no Sloan Kettering. Ninguém mais. Apenas o Dr. Morrison é crucial." Então, o homem levantou-se. Desceu na estação seguinte. Desapareceu na multidão na estação de Union Square. Marcus ficou paralisado. 8 minutos. Mãe. Cancro. Como poderia um estranho saber? A mulher estava saudável da última vez que falaram. Ligou-lhe há 2 dias. Ela parecia bem. Marcus olhou para o relógio. 3 minutos se passaram. A tensão a aumentar. 5 minutos. O telefone de Marcus tocou. Era AM. A voz estava diferente. Tremia. Ela tinha ido ao médico, recebeu os resultados. Diagnóstico de cancro. Está Q2. Augures. No corpo, os médicos queriam opções de tratamento imediatas. Consulta sobre quimioterapia programada. O coração de Marcus parou, exatamente como o estranho tinha previsto. Marcus contou à mãe sobre o Dr. Morrison de Sloan Kettering, um investigador de cancro supostamente excelente. A mãe perguntou-lhe como é que ele sabia disso. Marcus não soube explicar. Apenas disse para confiar nele e marcar uma consulta especificamente com o Dr. Morrison. A mãe, confusa, mas desesperada, ligou imediatamente para o Sloan Kettering e pediu para ser vista pelo Dr. Morrison. Milleger tinha um cancelamento na semana seguinte. Ela marcou a consulta. Na consulta inicial, o Dr. Morrison reviu exames que os médicos anteriores não tinham detectado. Encontrou um ponto de intervenção precoce e recomendou um protocolo de tratamento diferente, menos agressivo com melhores resultados. A taxa de sobrevivência, há 5 anos, foi significativamente mais elevada do que com outras opções. O Dr. Morrison salvou-lhe literalmente a vida ao detectar o cancro numa fase mais propícia ao tratamento. Mais tarde, Marcus ligou para o consultório do Dr. Morrison. Confirmaram que ele existia. Confirmaram que ele era exatamente como o estranho o descreveu. Marcus consultou os registros do metro. Reviu as imagens de segurança daquela noite. Os vagões do comboio não mostravam ninguém sentado ao seu lado. Assento vazio. Marcus sozinho durante toda a viagem. Mesmo assim, falou com a mãe. Mesmo assim, o estranho previu o diagnóstico dela. Mesmo assim, o nome do Dr. Morrison significava salvação. Marcus apanhou aquele comboio várias vezes desde então. Nunca mais viu o homem. Nunca encontrou imagens do estranho. Mas aquele estranho mudou todo o desfecho. A mãe está viva porque o estranho apareceu num lugar impossível, falando um conhecimento impossível. Rebecca Martinez encontrou uma carta na caixa do correio. Quinta-feira à tarde, sem selo. Entregue em mão. Rebecca abriu o envelope. Leu a carta manuscrita, a sua caligrafia, mas envelhecida,
escrita num estilo que a sua mão só moveu ao fim de décadas, cuidadosa, deliberada. A carta descrevia o futuro, um futuro específico. Quinta-feira que vem, 15h47, cruzamento da Main com a quinta, Honda Cinquecento. Violação do sinal vermelho. Colisão lateral do lado do condutor. Descrição específica do impacto. Morte instantânea. A carta concluía não conduzir naquele cruzamento na quinta-feira. Las 3:47 de la tarde, Anne fica em casa en espera nacinado an Rebecca. Rebecca do futuro. Versão envelhecida. Rebecca teve a sua caligrafia analisada. O especialista confirmou. Era a sua própria caligrafia. Os marcadores de ADN no papel correspondiam ao seu ADN tinta antiga, papel embelecido. A análise mostrou que a data de criação foi estimada para cerca de 20 anos no futuro. A carta veio literalmente da Rebecca do futuro, de uma linha temporal onde Rebecca conhece o passado, de uma consciência que viveu 20 anos no futuro. Rebecca guardou a carta. Ficou em casa na quinta-feira. Às 15h47, verificou as notícias. Acidente exatamente como descrito. Esquina da Main com a quinta, Honda Cinquecento. Colisão lateral do lado do condutor. Vítima feminina. Idade semelhante à de Rebecca. Morta no local. Descrição exata da carta. Rebecca percebeu uma verdade horrível. A carta alertava menos. Ela evitou alto, mas outra pessoa morreu em seu lugar. A linha do tempo divide-se. No momento do aviso, numa linha temporal, Rebecca atravessa um cruzamento, morre. A ramificação da linha do tempo termina. Na outra linha temporal, Rebecca recebe o aviso. Vive. Mas a mulher que teria sobrevivido na linha temporal original morre na nova linha temporal. A sobrevivência de Rebecca custou a vida a alguém. A Rebecca do futuro enviou um aviso ao passado, sacrificando uma estranha para se salvar a si própria. Rebecca viveu com a consciência de que a sua vida teve o custo da vida de outra pessoa, que os futuros estão interligados, que salvar-se a si própria pode matar alguém, que os avisos das linhas do tempo criam consequências em cascata que ninguém compreende completamente. 3 mensageiros impossíveis. A senhora idosa de Lisa a falar do futuro. O estranho de Marcos a conhecer o futuro no presente. O próprio eu de Rebecca a recuar no tempo. Todos apareceram uma vez. Todos transmitiram informações precisas. Todos mudaram os resultados. Todos desapareceram na impossibilidade. De onde vêm estes mensageiros? Que consciência os remete de volta? O que permite que o futuro alcance o passado com tamanha precisão? Que mecanismo permite que estranhos se materializem em locais que as câmaras de segurança mostram vazios? Que física permite que uma caligrafia de 20 anos no futuro chegue à caixa de correio atual? Na próxima parte, exploraremos a mecânica quântica que permite estes encontros. Por que é que as linhas do tempo enviam avisos para trás? O que desencadeia a consciência ao atravessar as barreiras temporais? E a pergunta mais perturbadora: poderia receber um aviso destes a qualquer momento? Um estranho poderia aproximar-se de si? Uma carta poderia chegar? Uma consciência futura poderia entrar em contato consigo com uma mensagem que só você compreenderia? Tomar uma decisão que mudaria tudo? 3 impossibilidades ocorreram. Lisa encontrou uma mulher que desapareceu da realidade, mas previu o seu futuro com precisão. Marcos encontrou um estranho que sabia o diagnóstico da mãe ainda antes dela. Rebecca recebeu uma carta do seu próprio eu futuro, alertando para um acidente fatal. Todos os 3 mensageiros desapareceram da realidade normal. Todos os 3 transmitiram informações precisas. Todos os 3 alteraram os desfechos. Os estranhos materializaram-se uma única vez e depois deixaram de existir no espaço documentado. Mas os seus avisos sobreviveram. O seu conhecimento persistiu. As suas mensagens alteraram linhas temporais. O que permite à consciência alcançar o passado? O que possibilita ao futuro alertar o passado? A física diz que isso não deveria ser possível, mas a mecânica quântica sugere o contrário. A retrocausalidade existe no reino quântico.
As partículas comunicam retroativamente no tempo. A informação propaga-se no sentido temporal inverso. Experiências comprovam que as partículas podem influenciar os eventos antes que estes ocorram. O entrelaçamento cria ligações que transcendem o espaço-tempo. Os estados quânticos colapsam retroativamente. Medições futuras afetam observações passadas. Se as partículas podem comunicar retroativamente, então a consciência teoricamente também o pode fazer. Uma consciência futura, existente em superposição quântica, poderia alcançar o passado, enviar avisos, entregar informação, aparecer como estranhos e depois desaparecer, porque a aparição no passado quebra a coerência temporal. Os mensageiros não conseguem sustentar a existência na linha do tempo para a qual estão a enviar avisos. Eles colapsam de volta ao ponto de origem no futuro. Por que razão aparecem estranhos? Se o futuro é fixo, por que enviar avisos? Porque os futuros não são fixos. Os futuros existem em superposição quântica. Múltiplos futuros prováveis existem simultaneamente. O mais provável torna-se realidade, mas um aviso do futuro colapsa o campo da probabilidade, altera o resultado, cria uma linha temporal diferente que se torna real. A versão futura de Lisa morre numa linha temporal, mas a consciência futura envia um aviso para trás. Lisa recebe o aviso, muda o seu comportamento. Um futuro diferente torna-se real. Uma linha temporal onde Lisa sobrevive. A consciência futura que a avisou existe agora na nova linha temporal. O ciclo de causalidade completa-se. O aviso criou o futuro, que possibilitou a existência do aviso. Por que a Lisa especificamente? Por que o Marcos especificamente? Por que a Rebeca especificamente? Porque ocupam posições quânticas onde os avisos são cruciais, onde os resultados geram um efeito borboleta com consequências maiores, onde a prevenção salva não só o indivíduo, mas uma cadeia de pessoas em cascata. A perda do emprego de Lisa evitou um desastre maior. A sobrevivência da mãe de Marcos permitiu impactar as gerações futuras. O acidente evitado por Rebeca impede que o trauma se propague pela comunidade. O futuro precisa destas 3 pessoas específicas para sobreviver. Portanto, o futuro envia avisos retroativos especificamente para essas pessoas. O entrelaçamento quântico liga a consciência futura à consciência passada das pessoas que mais importam para a sobrevivência, porque desaparecem da realidade, porque não há imagens de segurança. Por que é que não há evidências de que estranhos tenham existido fisicamente? Porque os estranhos só existem em superposição quântica, parcialmente inseridos na linha do tempo para a qual estão a alertar, não totalmente materializados. A consciência que recua existe como um campo de probabilidade, colapsa na realidade observável apenas quando observada. Quando Lisa vê a senhora idosa, a consciência torna-se real. Através da observação, manifesta-se na sua linha do tempo. Mas a câmara, que filma em simultâneo, não observa a mesma realidade. A câmara ocupa um ramo quântico diferente. Vê a cadeira vazia, porque a consciência não está totalmente manifesta para a câmara, apenas para Lisa. A observação colapsa a função de onda de forma diferente para diferentes observadores. Mesmo local, realidades diferentes consoante quem observa. Por que tanta precisão? Por que é que as previsões nunca falham? Porque a informação vem de futuros que já aconteceram. Os mensageiros não estão a adivinhar. Estão a relatar eventos passados a partir da sua perspectiva. Do ponto de vista do futuro, a perda do emprego de Lisa já ocorreu. É história. O tratamento do Dr. Morrison já salvou a mãe de Marcos. Está documentado em registros médicos futuros. O acidente de Rebeca já aconteceu e foi evitado. Está registrado em arquivos de notícias futuros. Os mensageiros não estão a fazer previsões. Estão a transmitir relatos históricos de trás para frente no tempo. É claro que são precisos. Estão a descrever coisas que já aconteceram no seu presente. Por que razão a frequência está a aumentar? Após 2012, verificou-se um aumento exponencial de relatos de encontros. Outrora raros. Agora, centenas por ano. Milhares não documentados.
O padrão sugere que as barreiras temporais estão a enfraquecer. Os futuros estão a tornar-se mais desesperadores. Mais avisos são necessários. Mais tentativas de contato são imprescindíveis. Isto sugere que múltiplos futuros estão em perigo. Múltiplos ramos de probabilidade enfrentam catástrofes. Os avisos são enviados retroativamente, na tentativa de criar novos ramos. Tentativas de prevenir desastres em cascata. Tentativas desesperadas de alterar os resultados. Algo mudou em 2012. A coerência temporal quebrou-se. Múltiplos futuros começaram a fragmentar-se, provocando sobreposição entre eles. Isto facilita a retrocausalidade, torna os avisos mais viáveis e aumenta a frequência de encontros com estranhos. Uma implicação perturbadora. Pode receber um aviso a qualquer momento. Um estranho pode aproximar-se, entregar uma mensagem que só você entenderia. Informações que não poderia saber, mas que saberia serem verdadeiras. Como? Reagiria? Ignoraria o aviso, sabendo que o mensageiro viajou no tempo especificamente para chegar até si, sabendo que a sua consciência gastou energia a atravessar barreiras temporais para alcançar uma versão passada de si mesmo com a mensagem, sabendo que o seu eu futuro arriscou a própria existência apenas para o avisar. Conseguiria ignorar isso? Conseguiria descartar isso? Ou mudaria tudo com base no aviso de um estranho impossível? O aspecto mais perturbador. O aviso cria um paradoxo. Se o estranho o avisa com sucesso e você muda de rumo com base no aviso, então o futuro muda. Assim, o futuro que enviou o aviso nunca teve de o enviar, porque o resultado já mudou. O ciclo de causalidade rompe-se. Cria um paradoxo temporal. Por conseguinte, o aviso deve ser dado de uma forma que mantenha a coerência temporal. O estranho deve aparecer sem ser gravado, sem deixar provas, sem criar contradições lógicas. Ele deve avisá-lo especificamente. Mas mais ninguém pode verificar se o aviso ocorreu. Depois deve decidir se confia num mensageiro impossível com uma mensagem impossível, ou se descarta todo o encontro como uma alucinação. Qualquer decisão cria uma linha temporal. Qualquer caminho se torna real. Um padrão emerge em todos os encontros. Estranhos aparecem a pessoas em encruzilhadas, tomando decisões importantes. Lisa a decidir se deve confiar na sua carreira ou procurar uma nova oportunidade. Marcos a decidir se deve acreditar que o diagnóstico da mãe importa. Rebecca a decidir se deve mudar a rotina. Todas as três pessoas ocupavam posições quânticas, onde um aviso poderia alterar o resultado. Todas as três receberam a mensagem no momento de máxima receptividade. Todas as três agiram de acordo com o aviso. Momento exato. Posição exata. Mensagem exata. Isto sugere que o futuro não envia avisos aleatórios. Sugere que o futuro calcula precisamente qual a pessoa no passado, em que momento do passado, necessita de que informação específica para criar um ramo de probabilidade, onde o envio de avisos pelo futuro continue a existir. O horror final. Cada vez que está sozinho, cada momento que ninguém testemunha, cada instante em que está num espaço privado, pode ser um momento em que um estranho se aproxima. Pode ser o momento em que a consciência futura se conecta com o passado. Pode ser quando chega uma carta com uma caligrafia que reconhece como sua mais embelecida. Pode ser quando chega um telefonema com informações sobre o dia de amanhã. Quantos encontros acontecem e as pessoas nunca reportam? Quantos estranhos se aproximam de pessoas que desvalorizam o encontro como uma alucinação? Quantas cartas chegam e as pessoas queimam pensando ser uma brincadeira? Quantos avisos são ignorados porque parecem impossíveis? Quantas linhas temporais colapsam porque o passado não acreditou no mensageiro do futuro? Quantas catástrofes ocorrem porque os avisos não foram ouvidos? Estranhos existem. M do futuro. Eles transportam informações, arriscam a inexistência para avisar o passado. Mas se o aviso não for acreditado, se o mensageiro não for de confiança, se o estranho for descartado como alucinação, então o aviso falha. A linha do tempo colapsa. A catástrofe
torna-se real, e algures na consciência futura percebe que o aviso não foi recebido. Percebe que a tentativa de comunicação com o passado falhou. Percebe que a linha temporal está condenada. Percebe que a única opção é enviar uma nova mensagem a uma pessoa diferente, tentando uma mensagem diferente, na esperança de que alguém a ouça antes que seja tarde demais.